Vamos lá? A gente estava conversando sobre os princípios, que é a primeira parte do decreto 1171. Vimos do 1 ao 4 e agora a gente vai dar continuidade. São 13 e lembra comigo, cada palavrinha importa na hora da gente acertar as nossas questões, ok? Vamos lá? Comigo na tela, por favor. Princípio de número 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público, você servidor público, perante a comunidade, deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Aí me vem uma CESP e fala assim, olha, o êxito do trabalho do servidor público pode ser considerado como seu maior patrimônio. Você vai achar no mínimo esquisito, né? Mas lembra que a gente conversou que o código, ele quer ser um pouco ideal, ele quer fomentar a ética no serviço público? E será mesmo que o seu trabalho é o seu maior patrimônio? Por que isso? Vem aqui comigo que a gente vai colocar um esqueminha desse princípio número 5. Esse princípio número 5, você vai anotar ele assim, ó. O servidor público, ele também é um cidadão. Ou a expressãozinha que você pode encontrar é com cidadão. Lembra que a gente tinha conversado que o cidadão ele contribui para o Estado e o Estado devolve o serviço público para o cidadão por meio da máquina pública e por meio dos servidores. Imagina que esse servidor, você servidor, faz o melhor serviço público que você consegue. Imagina que você entra na segurança pública, seu sonho, né? Perfeito. Entrou na segurança pública, fez a melhor segurança pública que você consegue e na sua cidade agora não tem assalto, não tem mais nenhum tipo de violência. Quem é que vai estar usufruindo desse melhor serviço público prestado? A sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa e você mesmo quando estiver na condição de cidadão. Como o servidor público também é um cidadão, o melhor serviço público que ele presta com ética e com a melhor qualidade, ele também vai poder usufruir desse excelente serviço público prestado. Por isso que, aparecendo na sua prova, o seu serviço é o seu maior patrimônio ou é um acréscimo ao seu próprio bem-estar, aí você vai ter em mente o quê? Princípio 5, verdadeiro, porque o servidor público também é um cidadão, ok? Próximo, princípio de número 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra a vida particular de cada servidor público, grifa vida particular. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da sua vida privada, grifa vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Esse princípio ele é super, super, super importante. Inclusive, ele vem sendo um dos mais cobrados, princípio de número 6. Se você, de repente, fez a prova da PRF, das 6 questões de ética que a gente tinha lá, 2 trouxeram esse princípio. Esse princípio a gente entende como o servidor público, ele é servidor público para fins de comprometimento ético, 24 horas por dia. Portanto, o seu comportamento está sendo avaliado tanto na sua vida privada, tô trocando letrinha, você não troque não. Vida privada e também na sua vida funcional. No exercício da sua função, você deve guardar conduta ética, isso daí não é surpresa para ninguém. Mas aí vem a prova, conta uma historinha do servidor público fora das suas atribuições na sua vida privada e fala, olha, ele cometeu infração ética, ele deveria estar obedecendo aquele código de ética lá do servidor público, vai tentar te induzir, dizer que não, porque ele estava na vida privada, não estava exercendo suas atribuições. Ou melhor, ele vai falar, nossa, ele é o melhor servidor público da instituição. Mas na sua vida privada, aí conta alguma coisa que seria uma infração ética. O que você vai pensar nesse momento? Que a conduta do servidor público está sendo avaliada também aonde? Na sua vida
privada na sua vida pessoal. Servidor público, para fins de ética, é servidor público 24 horas por dia. E aí, o que você faz na sua vida privada, isso pode acrescer ou diminuir, ser positivo ou negativo, de como as pessoas vão lhe ver como profissional, como servidor público. Por favor, não caiam em nenhuma espécie de indução, de pegadinha que a banca tente te colocar nesse sentido, ok? Vida privada também é avaliado, também deve guardar conduta ética. E continuando, princípio de número 7. Salvo os casos de, são 3 casos, tá? 1, segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública. Tirando esses 3 casos, a serem preservados em processo previamente declarado como sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e de moralidade, ensejando a sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum e é imputável a quem a negar. O que esse princípio está querendo me trazer? Esse princípio, ele é o princípio da publicidade. Publicidade. Significa que, olha, para o seu ato ser moral, eu preciso sempre dar publicidade. E aí, de repente, em administrativo, você aprende que publicidade é requisito de eficácia, tranquilo. Imagina aí, por exemplo, um exemplo bem superficial, tá? Uma lei. Eu só posso exigir ela da sociedade no momento que eu publico, no momento que todo mundo toma conhecimento daquela lei. Por isso que é requisito de eficácia, eu preciso de publicidade como requisito de eficácia. Mas é requisito de moralidade também, professora? É isso que o código está querendo dizer. Então faz assim, ó, publicidade é o meu princípio e quando eu publico significa eficácia. Esse aí, de repente, você já conhece, mas a novidade e o que mais interessa na nossa disciplina de ética é que também é requisito de moralidade. Por que também é requisito de moralidade? Bom, no momento em que eu faço a publicação dos atos da administração pública, dos seus atos como servidor público, daquilo que a administração está fazendo, eu estou falando, olha população, olha, cidadãos que pagam os seus tributos e mantêm a máquina pública e a remuneração de servidores. Lembra desse princípio? É exatamente por isso. Eu estou dando satisfação para o povo sobre aquilo que a administração está fazendo. Então, eu estou deixando moral todos os meus atos no momento em que eu permito que transparência desses atos da administração, transparência, e eu também permito, quando a população toma conhecimento sobre o que a administração pública está fazendo, eu permito uma espécie de controle social. Isso é muito importante. E está super interligado com a mentalidade que a gente aprendeu nos princípios anteriores. Se a sociedade é os cidadãos, são os contribuintes maiores interessados em manter a máquina pública, os serviços públicos, em usufruir do melhor serviço público possível, eles têm que ter acesso a essas informações desses atos praticados por você, servidor público, tá? Então, publicidade é um princípio ético e ele significa atribuir moralidade aos atos que você pratica, por essas justificativas aqui que a gente conversou até então. Mas o próprio princípio, ele também falou, olha, não é que tudo vai ser publicado. Ele trouxe pra gente o quê? 3 exceções. Existem outras, tá? Ao longo de todo o ordenamento jurídico. Mas aqui, para fins da nossa disciplina, esses 3 vão ser colocados nas suas questões e você vai conseguir acertar. Vamos ver quais são as 3 exceções apresentadas pelo Código de Ética. O primeiro, sempre que for algum assunto referente à segurança nacional. Segurança nacional ou referente a investigações policiais ou algo de superior interesse do Estado ou da administração. Se você estiver diante dessas 3 exceções, aí a pergunta vai te fazer assim, vai falar, olha, os atos para terem moralidade, para serem éticos, precisam ser publicados, certo ou errado? Certo. Todos os atos, sem exceções,
para terem moralidade, para estarem corretos, precisam ser publicados? Aí não. Porque nós temos esses 3 atos, as exceções, que o próprio código diz que o próprio código me coloca como: se forem atos sigilosos, então eu não preciso publicar. Se forem sigilosos, eu informar previamente que são sigilosos, não preciso publicar. E como são exceções, o fato de eu não publicar não significa que eles não sejam morais. Pegou? Então, o princípio da publicidade é requisito de moralidade dos atos, mas eu tenho atos que não são publicados porque são sigilosos e nem por isso eles deixam de ser morais. Tranquilo? Perfeito? Agora nós vamos para o nosso próximo princípio. Princípio de número 8. Toda pessoa tem direito à verdade. Esse é o princípio do direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou contrário ao interesse da administração pública. Para quê? Eu tenho que dar direito à verdade. Vocês lembram que eu falei de dualidade? O servidor não pode omiti-la e não pode falseá-la, mesmo que contrário aos interesses das duas partes, ou da administração ou do usuário. Essa segunda parte aqui é aquela parte que eu falei para vocês que eu chamo de romântica. Olha que bonito. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a dignidade de uma nação. Essa é a parte romântica que pode vir Ctrl+C, Ctrl+V na sua prova e você vai dizer que ela é verdadeira. Por quê? Nós temos o princípio número 8, vem aqui comigo e põe o esquema no seu caderno, que é o princípio do direito à verdade. Quero que você lembre que quando eu falo direito à verdade, significa que você, servidor, não pode, as duas coisas, tá? Não pode omitir e não pode falsear. Lembra aquela historinha que tem assim no dia a dia? Às vezes é o namorado, às vezes é o irmão, o amigo, que fala assim, não, mas eu não menti, eu só omiti. Não tem isso? Você está concordando, né, safado? É um monitor, gente, ele é assim mesmo, nem todo mundo precisa ser assim, tudo bem? Vamos todos ser éticos aqui, com o nosso código. Aí me vem a questão e fala assim, olha, o servidor, ele omitiu para melhor atender o usuário e isso não é uma infração ética. Se você, com o nosso monitor, vem com essa mentalidade do dia a dia, o que tu marca lá? Fala que, omiti, tudo bem. Porém, está errado. De acordo com o nosso código de ética, o servidor público não pode falsear, que seria mentira, mas a omissão também está contrariando o nosso princípio do direito à verdade. E tem mais uma observação nesse princípio aqui, que é, não posso omitir, não posso falsear. Mesmo que contrário a, lembra que a gente tem duas partes aqui, tá? Mesmo que contrário à opinião do usuário, é aquele seu público-alvo do serviço que você presta como servidor público, ou mesmo que contrário aos interesses da administração pública. Eu não posso pender para nenhum lado. A gente alcança o bem comum, o interesse público. Então, eu não vou defender nenhum e nenhum outro. E, de novo, as questões elas vão tentar te denunciar, tá? Você tem que proteger o usuário, tem que proteger o interesse da administração pública. Nenhum nem outro vai defender o bem comum. Como é que são essas duas partes? Imagina, eu vou te trazer a minha realidade, tá? Atualmente eu estou como servidora do INSS. Então, imagina que a gente vai atender um usuário, alguém que pretende se aposentar, por exemplo. Ele quer se aposentar, mas o requerimento vai ser indeferido. Qual é a do servidor? Direito à verdade. Então, ainda que contrarie o interesse do usuário, o que a gente vai falar? Olha, está sendo indeferido. Direito à verdade contrariando o usuário. Tudo bem. Desde que dê direito à verdade. Não pode omitir também. E o contrário? Vem alguém que de repente já está aposentado, o servidor identifica que teve um erro e fala, nossa, mas deveria, ele está recebendo 1.000, era para estar recebendo 5.000, direito à verdade, ainda que contraria o interesse da administração. A administração vai acabar gastando mais, mas qual é a do servidor? Fala, olha, usuário, você tem direito a receber uma remuneração maior, entrando com um pedido de reajuste, de revisão, vai receber de hoje em diante a mais e vai receber ainda o retroativo do que deveria ter recebido e não recebeu.
contrariando os interesses da administração, em questão de gastos públicos. Mesmo assim, o que o servidor está fazendo? Direito à verdade. Então, a gente defende o bem comum e nunca nem um lado e nem o outro, ok? Próximo princípio. Canetinha. Princípio de número 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo que você dedica ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, direto ou indiretamente, lembra da dualidade? A questão pode colocar só direto ou só indiretamente, mas voltando aqui para a essência do princípio. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos significa causar-lhe dano moral. Grifa aí o dano moral, já vou te explicar por que ele é importante. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, os dois, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens que de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, sua esperança e seus esforços para construí-lo. Olha só, aqui nós temos que observar as seguintes informações. O princípio de número 9, nós servidores públicos temos que proteger o usuário e nós temos que proteger também a administração pública, vamos chamar aqui de máquina pública. Todas as instalações, equipamentos, prédios, sistemas, logísticas, tudo. E ele fala assim, olha, você não pode, enquanto servidor público com atos éticos, não pode tratar mal um usuário, porque isso significa causar-lhe dano moral. E você não pode, em relação à máquina pública, deteriorar ou causar dano. E aqui é importante observar uma coisinha. Eu não posso deteriorar ou causar dano por descuido ou má vontade. Então, se for por má vontade, ou seja, querendo mesmo, com dolo, é antiético. Má vontade. Mas, professor, e se for sem querer, se for por descuido? Ah, eu não queria, sem querer, eu quebrei. É infração ética também? É infração ética também. Por dolo ou por culpa, querendo ou não querendo, deteriorou ou causou dano a algum patrimônio público, algum bem que constitui a nossa máquina pública, também é infração ética. Então, a gente cuida da parte subjetiva dos sujeitos, dos usuários, e também da parte da máquina pública, parte física, instalações, equipamentos. Eu não posso desfazer, tratar mal ou causar dano a nenhum dos dois, tá? Por que eu preciso que você preste bem atenção, que você lembre bem desses dois aqui? Não posso causar dano ao patrimônio por má vontade. Falou assim, nossa, querendo a pessoa foi lá e quebrou. Já tá errado, vendo isso na questão é tranquilo. Mas por descuido, a gente, né, se for pelo senso comum, pode ser até que fique na dúvida. E eu tenho questões que falam, olha, é um servidor público excelente. É um servidor público, né, ele nem tinha capacitação, mas como ele teve iniciativa e ele queria, né, auxiliar ainda mais ali no exercício da sua função, ele foi operacionalizar uma máquina e sem querer ele quebrou. Ou seja, o servidor ele era perfeito, foi só um negocinho, um descuido, sem querer, quebrou o patrimônio público. Ele te induz a achar que aquilo está certo, mas aquilo está, de acordo com o que a gente está estudando no Código de Ética, errado. Isso. Pode ter sido na melhor das boas intenções. Você vai dizer que sim, é uma infração ética, tá? Lembra bastante disso daqui. Meu próximo princípio, princípio de número 10. Vamos lá? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que exerce as suas funções, permitindo formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Isso não só constitui 3 coisinhas. É importante a gente observar que as questões elas vão trazer os exatos termos daquilo que está lá no decreto. Então, quando você vir
formação de longa fila, atraso na prestação de serviço, ele vai te vincular as consequências disso. 1. É uma atitude contra a ética. Primeira coisa que significa. 2. É um ato de desumanidade. Mas não só isso. Ele fala algo que às vezes foge um pouquinho da curva do senso comum. Ele fala, olha, não só é contra a ética, não só é desumano, mas também constitui grave dano moral aos usuários do serviço público. As 3 coisas, ok? Como é que a gente vai esquematizar isso e o que eu quero que você lembre na hora da sua prova? O princípio número 10, ele é o princípio que me fala que eu tenho que evitar o atraso no serviço. Atraso na prestação do serviço. Ele citou ali formação de longas filas. Então, assim, se a gente vai num banco, vai numa caixa, vai no INSS e tem longas filas, isso significa atraso na prestação de serviço. Mas eu também tenho outras espécies de atraso na prestação de serviço. Se eu vou agendar uma consulta pelo SUS e ela só me cai daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, atraso na prestação de serviço. Se eu entro com um requerimento, com um processo, e ele demora muito tempo para ser analisado, atraso na prestação de serviço. Bom, atraso na prestação do serviço, pelo nosso código de ética, você vai lembrar de 3 termozinhos. Primeiro, ele é algo antiético. Quero que você lembre disso. Segundo, que ele é um ato de desumanidade. É desumano. Mas ele principalmente causa o quê? Não quero que você estranhe essa palavrinha aqui, ó, grave. É exatamente assim que está no nosso decreto, tá? Ele é um grave, ele causa grave dano moral. Lembra que eu falei assim, olha, grifa dano moral, ele é importante e eu vou já te dizer por que é importante quando vem dano moral no decreto. Quando a gente pensa em atos antiéticos, a gente pensa em algo subjetivo, em algo... O próprio Código de Ética tem as características. Ele quer só fomentar, estimular atos melhores nos servidores públicos. Então a gente pensa, é só um ato antiético, não vai ter uma consequência grave, objetiva na prática. Isso é o que muita gente pensa. Mas, quando aparece isso aqui na questão... Aí tu fica na dúvida, pô, será que só um ato antiético? Só porque foi antiético, né? Vai causar dano moral, indenização mesmo? Você vai poder dizer isso na sua prova, tá? Diga que pode causar dano moral, pode causar também, se for o caso, dano material. Quer um exemplo? Quando a gente vai ao banco, demora muito tempo para ser atendido. Olha aqui o nosso princípio na prática. Formação de longa fila, atraso na prestação de serviço. É um ato antiético que gera o quê? Indenização de dano moral. E gera na prática mesmo, tá? Então, aparecendo na sua prova, não estranhe. E também não estranhe essa expressão aqui, ó. Mas, principalmente, um grave dano moral. Porque a gente é sempre orientado a estranhar palavras extremas quando cai na nossa questão. Prestar um pouquinho mais de atenção nela para saber se é exatamente aquilo mesmo. Aqui, no nosso decreto, essa palavra está dessa forma. Mas, principalmente, um grave dano moral. Pode marcar como correto, perfeito? Próximo princípio, princípio de número 11. O servidor, ele deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento, evitando, assim, uma conduta negligente, ok. Os repetidos erros, ou seja, se você sempre desobedece, sempre erra, sempre desvia daquilo que deveria ter sido feito, descaso e acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de se corrigir e caracterizam até mesmo uma imprudência no desempenho da sua função. Vamos conversar sobre esse princípio. Esse princípio, de número 11... ele veio falar para você que, olha, as ordens dos seus superiores, ou, vamos traduzir isso como, a figura da hierarquia, ela é o quê? Positiva no serviço público. Então, toda aquela mentalidade de que a hierarquia é burocrática, que a figura da chefia do superior, às vezes tem algum desvio, enfim, tem muita imposição, tem ameaça, essa imagem negativa de hierarquia e de chefia, o que o Código está falando? Ele falou, olha, é uma mentalidade ética de um princípio ético que a chefia ela é necessária e a chefia ela é positiva para orientar, para conduzir melhor determinado setor e toda a hierarquia
da administração pública. Então, eu preciso dessa organização, desses fluxos, dessa organização, tá? Sobre a hierarquia, o meu princípio veio dizer que fala, olha, isso é positivo, ordens dos seus superiores você deve obedecer, deve respeitar. Mas eu vou além aqui com você, tá? Porque aí me vem, você já deve estar se perguntando, e o próprio decreto lá na frente ele vai falar, mas eu sempre tenho que obedecer ao meu superior hierárquico? Aí, calma. Quando você estiver diante de, vou colocar aqui, se você estiver diante de atos antiéticos, de atos imorais, de atos ilegais, ou, lembra um princípio? Que não basta só ser legal, também tem que alcançar interesse público, senão não é moral? Eu só devo fazer o que é moral. Então, eu falo assim, olha, mesmo que seja legal, mas se for contra o interesse público, ó, que novidade, contra o interesse público, bom, se você estiver diante desses atos aqui, o que vai acontecer? Você não vai respeitar, não vai obedecer, ok? Então, esses aqui, ó, não fazer, mesmo que seja uma ordem de um superior hierárquico. E que atitudes eu devo tomar, então, quando eu estiver diante dessas situações? Coloca aí. Você, servidor público, diante dessas situações, não vai praticar as suas atribuições, não vai obedecer o seu superior hierárquico. O que eu tenho que fazer, então? Você deve denunciar, mas não é só denunciar. Você deve exigir as providências cabíveis e você deve facilitar a fiscalização. 3 coisas, e eu vou te dizer agora o que as questões vão bater em cima disso para você. Bom, não vou fazer minhas atribuições, essa é a primeira novidade. Fala, nossa, não deve fazer? Não deve fazer. Por quê? Está contrariando tudo isso aqui que a gente está aprendendo, que não é ético, não é moral. Quais são as providências, então, de você, servidor público, individual, pessoal? 1, denunciar. Esse denunciar aqui, ele vai falar, olha, é um dever do servidor público, no sentido de obrigação. Ele vai falar, é uma obrigação ética do servidor público denunciar quando estiver diante desses atos imorais, legais ou contra o interesse público. Aí o candidato, às vezes, fica, né, o aluno fica meio assim assustado. Fala, nossa, mas é uma obrigação ética, eu tenho mesmo? É uma obrigação, ou seja, quando eu falo obrigação é que não tem outra opção. E eu estou sendo insistente nisso contigo porque as questões vão ficar aliciando. Ele falou, olha, para proteger o colega, em nome do espírito da solidariedade, para ser ético e dar a oportunidade do seu colega melhorar, as questões vão até aí, tentando te seduzir. Não caia, tá? É uma obrigação, um dever, fazer o quê? A denúncia. Segundo, que não é só denunciar e eles que lutem. A comissão que lute, o superior que lute. Não. Você tem que denunciar e exigir as providências cabíveis. O próprio servidor que faz a denúncia tem que também ir atrás de exigir as providências cabíveis, sob pena até de responder junto, tá? Então, não estranhe isso daqui. As questões vão dizer, olha, o servidor deve denunciar, mas cabe ao superior hierárquico, ao chefe do setor ou da organização, exigir as providências cabíveis. Falso. O servidor tem que denunciar, mas cabe à comissão de ética exigir as providências cabíveis. Falso também, tá? O próprio servidor também vai atrás de exigir as providências. É como se todo mundo tivesse interesse em ter o melhor do serviço, o melhor da relação entre as pessoas lá dentro, ou seja, os atos éticos dentro da instituição pública. E por fim, você também vai facilitar a fiscalização. Isso daqui é um dever, uma obrigação ética. Dever ético, ok? Esse princípio ele me diz sobre tudo isso. Mas eu quero que você também faça uma outra associação aqui comigo. Nos exatos termos do decreto, ele cita negligência, ele cita imprudência. São atos que a gente comete com culpa. Eu não queria, mas sem querer, cometi aquele erro, fiz aquele desvio, aquele ato antiético. E aí já tive questões fazendo as devidas associações no texto. A primeira, negligência, ela é uma mera omissão. Tipo, né, não respeitei a ordem do meu superior hierárquico, né, desviei ele. Ela é uma omissão, ela é um não fazer negligência. Ela é mais
tranquila, mais rasa. A imprudência, ela é mais grave. Eu falo, olha, repetidos erros, um descaso, é mais difícil de corrigir. Você pode dar um prejuízo para todo o fluxo, para o trabalho, para o setor. Então, quando é mais grave, aí ele associa com imprudência. Pronto, eu só quero que você faça a associação, tá? Que eu já vi questões trazendo essas duas palavrinhas. E imperícia, professora? Imperícia não tá no nosso decreto. Se aparecer lá, você já até ignora, marca que tá errado mesmo, que não é o caso aqui, ok? Próximo princípio. São 13, estamos caminhando para o fim do conhecimento pleno de todos os princípios. Princípio de número 12. Olha aqui, gente, ausência injustificada, olha esse termozinho aqui, ó, injustificado, do servidor público do seu local de trabalho é um fator de as exatas expressões que estão no decreto, ok? Fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Let's go! Come on! Princípio 12, ele me fala da ausência injustificada. E você vai associar a ausência injustificada sempre com desmoralização. Desmoralização. Imagina que você vai num local que tem atendimento ao público. É o que mais evidencia, né? Por isso que eu sempre cito ele. E aí você vai, tem lá 5 guichês, vai num banco, tem lá 5 guichês e só tem um servidor atendendo. É a pessoa que está esperando para ser atendida, que fala, poxa, mas por que coloca esse monte de guichês se só tem uma pessoa atendendo? Mas por que gasta esse monte de computador, esse monte de internet, esse monte de estrutura se ninguém vai me atender? Deixa logo só um. Por que tá todo mundo indo almoçar e eu que estou aqui esperando para ser atendida não posso almoçar? E aí começa, né? Eu estou fazendo o quê? Estou desmoralizando o serviço público. Está me dando uma impressão de serviço público péssimo, ruim, porque não está sendo, né, o mais eficiente, o mais atencioso que poderia ser. E aí, tem um tipo de pegadinha que cai na minha prova sobre esse princípio, que ele fala assim, olha, toda ausência ao seu local de trabalho é fator de desmoralização. Você até lembrou de desmoralização, mas vai escorregar se ele for extremo. Ele fala, olha, toda ausência é ruim, toda ausência é antiético. Se ele fala isso, está errado, porque não é toda ausência, são só as ausências injustificadas. Não caiam nessa pegadinha se a pergunta te trouxer isso. O último princípio, já vou deixar até aqui para você, ele fala sobre a mútua colaboração. Mútua colaboração entre todos os envolvidos no serviço público, que são os servidores públicos, os superiores hierárquicos, os colaboradores contratantes que estão fora do órgão público, mas prestam serviço, auxiliam terceirizados e os usuários. Então, essa mútua relação, boa relação entre todos, é o que vai fazer todo mundo conseguir o que quer da melhor maneira possível. Vamos ver como é que ele está no nosso decreto. Princípio 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas, respeitando os concidadãos, os cidadãos que podem ser usuários e também contribuintes, ele colabora e de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Olha a importância que se atribui ao exercício da atividade pública, aos atos de você, servidor público. Bom, vimos os 13 princípios e agora nós vamos ver como que eles caem na sua prova, para você acertar exatamente todas as questões, ok? Isso, agora eu volto para o slide de novo. Vamos lá? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos por todos, exceto aqueles pagos por ele próprio. Essa parte aqui é a parte que está errada. Todos pagam os tributos, todos os cidadãos, inclusive o próprio servidor público. Lembra que a gente viu o servidor público também é um cidadão? Ou a expressão concidadão? Beleza, essa questão está errada. Erradation.
Próxima. O servidor não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar os interesses da pessoa interessada, o usuário do serviço público, ou da administração pública. Ele citou os dois aqui, tá perfeito. Não posso omitir. Lembra que a gente viu? Falsear é antiético, mas a mera omissão também é antiética. Mostra esse pedacinho do vídeo para o seu namorado, tá? Aqui a questão está certa. Próxima. Constitui um grave dano moral. Qual é a nossa missão? Não estranhar a palavra grave, não estranhar o dano moral para atos antiéticos. Constitui grave dano moral aos usuários do serviço público o atraso na prestação do serviço solicitado. Está certíssimo, de acordo com o que a gente acabou de ver. O servidor ele deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. Eita, está errado. Lembra esse princípio aqui? É dos 5 paralelos. Que a gente aprendeu que eu tenho que ir além da letra da lei. Não basta mais só ser legal, estar dentro da lei. Eu preciso saber que está alcançando o interesse público e que está sendo o melhor ato no melhor momento. Então, ele tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser oportuno, tá? Eu tenho outras 5 características para o meu ato. Próximo. O conteúdo normativo do Código de Ética do Servidor Público Civil, ele é restrito à vida profissional e silente em relação às condutas da vida particular do servidor público. Está errado. Qual é o princípio aqui? Servidor público é servidor público 24 horas por dia. Está sendo avaliado a sua vida profissional, está sendo avaliada a sua vida particular. Destratar uma pessoa pagadora dos seus tributos, direta ou indiretamente, implica causar-lhe dano moral. Até aqui está? Perfeito. Tanto como danificar qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, trouxe os dois com perfeição, também é ruim. Continuando. Ressalta-se que isso não constitui apenas um ultraje ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos que participaram do certame de construção, o que demandou dessas pessoas esforço intelectual, tempo, perspectiva e bastante diligência para edificá-los. Só vem aqui comigo bem rapidinho. Quando a gente falou desse princípio, a gente falou, olha, eu, servidor público, por meio dos meus atos e do serviço que eu presto, eu tenho que proteger o usuário, se eu tratar mal, causa dano moral, entre outras coisas. E eu também tenho que proteger as pessoas e o maquinário público. Deteriorar o patrimônio público também é antiético. Mas o princípio, lembra, ele é romântico, ele vai além. Ele falou, olha, não é só um problema com o patrimônio público. Você não está só deteriorando o patrimônio público. Você está desonrando todo mundo que para trás um dia participou da construção dessa máquina pública. Então, todo mundo que dedicou sua inteligência, que tal. Aí, eu até brinco, eu falo, cara, toda vez que eu vejo esse princípio, eu penso que a impressora, eu sempre quebro a impressora. Você também vai quebrar a impressora sem querer, tá? Sempre. Ou quebra a impressora, sempre. E é quando você mais estiver precisando, a impressora vai quebrar, relaxa. A impressora vai quebrar, já estou te adiantando. Aí pensa assim, pô, se eu deterioro o patrimônio público, quebrei a impressora, tu tá desonrando não só a impressora, mas é o cara que lá atrás um dia criou a impressora, o cara que fez a licitação e colocou a impressora ali à tua disposição, os cidadãos que pagaram seus tributos, que estão, né, remunerando toda a máquina pública. Todo mundo vai puxar teu pé quando for dormir à noite. Isso. Eu quero que você lembre dessa historinha, porque quando vem essa questão assim, juro pra você, ela tem um alto índice de erro. Porque o pessoal fala, nossa, mas que exagerado, será que eu tô desonrando o cara que lá atrás um dia criou a impressora? É exatamente isso, tá? Então não é o problema só o patrimônio, mas é todo mundo que teve o esforço de deixar aquele patrimônio à disposição do serviço público, ok? Volta. Questão está certa, exatamente isso. E temos aqui mais 2 questões para a gente encerrar. Toda pessoa tem direito à verdade. Perfeito, é o nosso princípio. No entanto, o servidor pode omiti-la para atender aos interesses da administração pública. Eita! Bom, primeiro que eu não vou defender só os interesses da administração pública. Eu não vou priorizar nem a administração e nem o usuário. Segundo, que eu não posso omitir. Falsear, eu não posso. Omitir, eu também não posso. Próximo, essa questão ela está errada, tá? Eu não posso omitir, jamais. Qualquer ausência do servidor público ao seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público, está
Errado, porque não é qualquer ausência, são só as ausências injustificadas. Eu tenho ausências justificáveis que vão acontecer e não necessariamente significa uma desmoralização do serviço público e nem um ato antiético, ok? Pessoal, vimos todos os princípios com o máximo de detalhes possíveis e de exemplos de pegadinhas que as bancas vão fazer com você, ok? Então, assim, tá tranquilaço e eu te espero no próximo bloco pra gente ir pra segunda parte do nosso código de ética, ok? Até mais!